A essa altura do campeonato, todo mundo sabe quem é esse cara, o Nego Di. Ele ganhou bastante repercussão por causa das atuações no Rio Grande do Sul, só que agora soltou um vídeo infeliz. Ele fez uma fala errada, na hora errada, do jeito errado, e a casa caiu. Esse post do Nego Di começa com o vídeo do Sebastião Melo, o prefeito de Porto Alegre, bolsonarista, e bastante aliado aí do Eduardo Leite também. Nego Di, sempre à tua disposição e dos teus seguidores para dar as explicações necessárias sobre o governo que nós vivemos. Eu não tenho político de estimação. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho partido, meu partido é o povo, tá bom? E eu nem voto, eu nunca votei. Inclusive, quando era outro governo no poder, eu também batia, eu também cobrei, eu também fiz piada. Legal, talvez... aí ele cobra, fala que ele sempre foi crítico aos presidentes, aos governadores e prefeitos, ok. E por que tu tá batendo no Leite e não tá batendo no Melo? Primeiro que o Leite tá fazendo uma fiasqueira, totalmente... Beleza, concordo, Eduardo Leite tá terrível. E nisso a gente tá junto. Quem fez o que era pra ter sido feito pelo governo foi o povo, e eu faço parte dessas pessoas. Ele não quis me incluir no plano dele, porque ele... Aí, ó, o Melo fez o que tinha que ser feito, o prefeito bolsonarista, e o Eduardo Leite não. Por quê? Não me incluiu na lista de pessoas que era pra estar lá com alguma atenção das forças públicas. É estranho, cara. Ok, esse nem é o problema. queria sair de herói pra se candidatar à presidência do país, essa é a verdade. Quando tinha vidas em jogo, entendeu? Ok. Vidas em jogo, casas de pessoas, histórias, enfim, tudo em jogo, ele tava preocupado. Aí na ele popularidade. aproveita, eu vou ter que passar aqui pra frente, e faz comentários sobre o Sebastião Melo, comentários elogiosos, e ainda insere o vídeo do sujeito. Nego Di, sempre à tua disposição e dos teus seguidores para dar as explicações necessárias sobre o governo que nós vivemos. A meteorologia apontava que em 24 horas choveria de 60, 90 a 100 milímetros por metro quadrado de Porto Alegre. No entanto, essa chuva veio praticamente em alguns lugares 140 milímetros, 130 em poucas horas. Uma cidade que está totalmente 30% tomada pelas águas, ela recebeu mais chuvas em toda a cidade. Isso colapsou muitas coisas que não estavam colapsadas. Os teus arroios estão completamente entupidos. Enfim, é um vídeo que, na opinião... Todos ele continua falando, cara, do Sebastião esses Melo. governantes e todas as pessoas que tocaram com lixo na rua, todas essas pessoas são as culpadas por isso. É óbvio, a gente não tem como... E coloca Ele mais tocar na banda de conteúdo do prefeito bolsonarista depois para fazer aquela divulgação. E na opinião pública, o que tá todo mundo falando é o seguinte, cara, o Nego Di fez esse trono para ele, conseguiu toda essa atenção para depois virar cadelinha, entre aspas, eu não tô falando isso, é o pessoal da internet, de um prefeito bolsonarista que tá mais errado que o Eduardo Leite. Aí faz parecer que o Sebastião Melo é um herói que tá tentando salvar todo mundo, comprometido com as pessoas, sendo que está mais errado que o Eduardo Leite. Olha só, graças a denúncias consecutivas, conseguiram acessar documentos oficiais, tá? Do Departamento Municipal de Água e Esgotos, equipe de proteção contra cheias do Rio Grande do Sul. Material de 2023, tá aqui a prova na tela, mostra que engenheiros exigiram um reparo urgente em casas de bombas, que não seriam suficientes para um desastre ambiental se acontecesse ou alguma cheia. Depois solicitaram em outra documentação, e está aqui até a prova anexada, a elevação de paredes do poço de descarga. E é uma obra simples. Eles mandaram com o seguinte comunicado: é urgente. A gente precisa dessa reforma o quanto antes possível por risco de alagamento na região central de Porto Alegre. Tá tudo aqui, pessoal. Teve dinheiro público gasto para descobrir essas coisas. E qual foi a ação do Sebastião Melo? Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes. Legal, porque daí vai o Nego Di e coloca o Sebastião Melo, elogia, fala que ele tá com o povo. Puta que pariu. Aí vai ter outra eleição e o povo vota no Sebastião Melo. E a gente sabe, esse é o ponto principal, que essas chuvas podem voltar a acontecer e é, infelizmente, o mais provável que chova de novo. Exigiram obras nos pontos de descarga e não fizeram absolutamente nada. Pessoal, é coisa simples. E o Sebastião Melo não colocou um único centavo, mesmo com todos os engenheiros pedindo socorro, implorando. Agora responde com sinceridade. Fala o que você pensa. Tá ruim pro Nego Di? A vida dele piorou? Não falo do psicológico, eu sei que o cara tá fazendo bastante coisa. Esse nem é o ponto, eu nem tô discutindo isso. Estatísticas das contas do Nego Di, ele trabalha principalmente com o Instagram, mostram que nos últimos 30 dias ou menos, ele ganhou mais de 2,5 milhões de seguidores. Teve dia que ele ganhou 150 mil postando esses vídeos, depois divulgando que tinha caminhão sendo multado, e doação taxada, e imposto em cima dos gaúchos. Nisso aí ele ganha um monte de seguidor e ninguém vai confrontar. Inclusive, um dos vídeos que ele postou, de um caminhão supostamente barrado,
A empresa, que tinha logo estampada no baú do caminhão, emitiu um comunicado falando, não, isso aí foi erro nosso, estava com o peso acima, parou na balança, a multa foi retirada, não tem nada de imposto e exigência de nota fiscal. Aí o Nego Di vai nas redes e posta isso daqui, mano. Aí fica bonito, né? O Aquaman, ele é o Aquaman agora, ele se vê como um herói da Marvel. Com o Rio Grande do Sul, a bandeira do Rio Grande do Sul. Eu não sei se o Aquaman é da Marvel, eu vou confirmar aqui. Ah, passei vergonha, hein? Aquaman é da DC, é da DC. Passei vergonha agora. Tá bom, não tem problema não, pessoal, vocês relevam. Eu sei que o Nego Di tá ajudando e fez bastante coisa pela população, tava lá trabalhando com todo mundo. O meu ponto é, ele divulgou fake news e agora tá no principal, no cerne disso tudo, que é a política, o que pode mudar essa situação, e ajuda um cara que tirou todo o orçamento para combater desastres ambientais e ignorou os relatórios de engenheiros sobre isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o bolsonarista Sebastião Melo. A denúncia foi do Matheus Gomes, essas informações também. Muito obrigado aí, cara. Você deitou. Quem tá queimado é o Hamilton Mourão. Ele falou que não devia e perdeu uma excelente oportunidade de ficar quieto em entrevista. Era uma rádio relativamente pequena em relação às grandes corporações de comunicação do Brasil, só que, cara, sabe, era só não responder a pergunta. E vem cá, se eu tô na rua, eu tô entrando na água, eu tô aqui recolhendo cachorro, eu tô aqui recolhendo gente. Jogador de futebol, o Rocher não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é esse o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta. Mas e vem cá, e daí o senador tá lá, e o senhor tá explicando, mas eu gostaria de dar a oportunidade de novo. Mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, o Diego Costa foi lá e salvou gente, mas cadê o senador? Cadê o Mourão? Por isso que as pessoas Cadê o Mourão? Nesse sentimento. Eu queria poder jogar pro senhor poder Muitas explicar pra pessoas que gente. escolheram o senhor como senador, né? Que votaram no senhor, né? Exatamente. Apoios públicos de antes e agora a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Ah, Vocês, mas a gente sério, não tá falando sei lá nadar, né, meu amigo? É só mandar uma verba, pelo menos. Para quem não sabe, ele não mandou nada pro Rio Grande do Sul como senador e foi eleito por lá. E mandou dinheiro para ambulância no Rio de Janeiro. É bizarro, né? Aí agora fala que é um senhor de idade e não pode nadar. Sendo que nem é essa a discussão. salvando gente, né? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função. Mas eu entendi. Essa é a minha visão. Mas é que as pessoas também não era função dela, senador. Isso que eu... Ele tá falando que se ele fosse ajudar os gaúchos, seria desvio de função. Olha a desculpa, cara. Tô dizendo, Não né? dá, não dá. Quem foi para resgatar dentro da água, quem foi para fazer coisa no abrigo, o goleiro do Inter que eu citei, né? Que o senhor conhece, não era a função dele. Esse é o ponto que as pessoas estão colocando. E elas colocam isso pro senador Mourão, mas para outros governantes É também. função do jogador de futebol nadar para salvar as pessoas. Mas vem cá, Pô, as pessoas foram pra rua voluntariamente, fizeram o seu papel. Esse eu tô lhe trazendo assim o sentimento do que tá aqui, do que as pessoas compartilham nas redes, no WhatsApp e cobrando de nós, inclusive. isso aqui eu faço questão de mostrar. Os Estados Unidos são ricos, né? Uma potência, talvez o país mais rico do planeta. E doou 100 mil dólares para combater, para ajudar os gaúchos. Cara, 100 mil dólares, eu acho que é o dinheiro que o Biden gasta num uísque para comemorar quando consegue aprovar alguma coisa. Quando ele aprovou a rolagem da dívida americana, tenho certeza, foi uma vitória tão grande que ele provavelmente abriu um vinho ou um uísque de mais de 100 mil dólares. Agora, o Timor-Leste doou 4 milhões de dólares. Aí a gente, né, percebe o mérito de um lado, né, e a tristeza que é a atitude dos americanos. Esse vídeo saiu agora há pouco e está viralizando, o pessoal está tudo compartilhando isso aqui. A população gaúcha fazendo mais que o governo de Eduardo Leite, que deixou um orçamento de 1 quid para a defesa civil, né? O pessoal desentupindo o bueiro. É bem bacana, é vídeo curtinho, cara. É um ponto de escoamento. Eles estão tudo. Alguém segura aqui. Agora passa pro lado. Aí, passa pro ladinho. Não, meu, mas. E olha como se tirar, estava a piora. situação. Vai entrar sujeira. Se tirar, pior. Vai entrar mais sujeira. Segura ele embaixo dele pro lado. Confirmado. Quando o seu governador defende estado mínimo, não vai ser a mão invisível do mercado que vai desentupir o bueiro. Vai ser você mesmo. Publicou o Paulo Loyola. E tem coisa que é terrível, é triste de verdade, é de embrulhar o estômago e a gente vê uma selvageria que não é compatível com o ser humano. É uma coisa que não pode, sabe, ser aceito por ninguém. É por isso que eu estou divulgando aqui. A Cobase, que é um pet shop muito famoso, uma rede nacional, todo mundo ficou sabendo, eles deixaram presos os pets, todo mundo saiu dos lugares que estavam sendo afetados pelas chuvas e os pets presos
Morreram, óbvio, infelizmente. Só que agora, pessoal, estão descobrindo que guardaram no ponto mais alto das instalações comerciais da Cobasi os computadores, os equipamentos de alto valor, as coisas mais importantes para eles, financeiramente falando, e os animais ficaram presos no subsolo. Quer dizer, tinha só um espaço lá no mezanino, na parte mais alta das instalações. Ou ia ter animal, ou ia ter o equipamento deles para não tomar prejuízo. Só para trazer um alívio cômico aqui, pessoal, uma imagem que eu vi, uma foto, que eu não consegui aceitar, cara, que é normal isso. Vocês se lembram do Marcos Duval, o senador da SWAT, né? Aí ele postou isso aqui, ó, com a hashtag nova foto de perfil. Cara, que porra é essa? E eu tô mostrando também para lembrar que ele ainda não apresentou o conteúdo do pendrive. Prometeu pela segunda vez que ia derrubar o Lula com um pendrivezinho laranja e até agora nada. Nessa segunda vez era para ter saído no dia 5 de maio. E hoje é 24. Também queria compartilhar esse papelão do Malafaia, visivelmente alterado, dando chilique, por um assunto que ele sequer entende o mínimo. Dá uma olhada. Povo abençoado. Começa falando isso. Só chamar o povo de abençoado, que daí Jesus está do seu lado, né? Não importa, pode xingar quem quiser, fazer o que Por quiser. favor, assista esse vídeo até o final, sem paixão política. Você não tem paixão política, Malafaia. Você é imparcial. Que eu vou mostrar e tire as suas conclusões. Primeiro, vamos à questão de Lula. Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Na primeira instância por Sérgio Moro, a segunda instância... Pelo Sérgio Moro, tá bom. Aí agora, o que ele tá divulgando? Ele tá muito puto porque o STF anulou as decisões da Lava Jato contra o Odebrecht e soltou o Dirceu. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro tá inelegível. Ó, o headline que ele escreve: Bolsonaro inelegível, Lula e José Dirceu livres. Cara, no mesmo dia que ele faz esse vídeo, adivinha quem soltou o José Dirceu? Cássio e Gilmar Mendes dão votos decisivos para anular a pena na Lava Jato. Juntou o indicado do Bolsonaro e o Gilmar Mendes, os dois juntos soltaram o Dirceu. Em outro momento, agora falando da perseguição ao Bolsonaro, que ele também está reclamando, são os dois pontos, né? O Dirceu, que é culpa do indicado do Bolsonaro, e agora a perseguição. O STF negou o salvo-conduto e o habeas corpus preventivo também, no caso do Bolsonaro, para ele não evitar a cadeia. E adivinha quem votou? Cássio Nunes e o terrivelmente evangélico André Mendonça, que é amigo do Malafaia, é pastor presbiteriano e é recomendação do Malafaia para o STF. Então, o que adianta, Malafaia, você fazer essa carinha aí, dar esse chilique todo, se o cara que você recomendou para o Bolsonaro deu essa decisão? Não adianta jogar para a plateia. Isso aqui parece ser uma realidade paralela. Igreja separado. Tá aí a igreja católica. Porque ela perdeu. Eu não tô aqui falando mal, não é isso. Eu quero bem a todas as pessoas. Por quê? Porque virou Estado, rapaz. Benesses do Estado. A igreja não pode, é laico. Não, nós não podemos ter ideia. Não queremos república evangélica. Nossa. Tem que estar separado isso. A igreja... Quando, amigo, onde é que Jesus veio fundar Estado? Não existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Ele veio trazer o reino dele para terra, não veio fundar Estado, amigo. Se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errada como qualquer outra organização. Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, peraí. Amigo, interessante, Estado Malafaia. e igreja separado. Tá aí. Legal, Estado e igreja separado. E aproveitando esse assunto, apareceu aqui uma cirurgia, aconteceu recentemente, uma cirurgia espiritual, que um pastor... Dizem que ele cobrou para fazer, eu não posso provar. Olha bem. Vou tirar esse Beleza, dá pra ver? Tá bom, hein? e vou acelerar um pouco, senão ninguém aguenta. Aleluia. Ah lá, o Dr. House, Vamos. o Dr. Heaven. Agora, não, vai muito no cara só. Vai muito no cara só. Aí, tá bom. Isso. Tem tanto sangue... Não, é tão real essa cirurgia quanto um evento, um certo evento que aconteceu em Juiz de Fora, né? Isso, vamos. Vem a grande, pequena. Meu amigo. Tá bom? Não, você pode subir agora. Passa o dedo, vem, se é. Passa o dedo, vem, se é. Ah lá, gente, para. Vem, se é. Não pode descartar. E sempre nos vídeos eu tento mostrar coisas que são atuais e legais também, interessantes aí pra gente ver e ter uma interação mais próxima. Eu separei aqui
o que aconteceu, o atropelo que teve, eu não estou falando do Gustavo Gayer, na Câmara dos Deputados. Os bolsonaristas pensaram que seria uma boa ideia colocar Abílio Brunini e Felipe Barros para debater com o Haddad. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Eu não gosto. Mas vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado, não vamos interromper a palavra do ministro. Olha, estão falando que o Haddad está tentando tumultuar, sendo que o Abílio trouxe o assunto Madonna. Ele que trouxe esse assunto. Aí o Haddad não pode responder, senão vai estar tumultuando. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi. Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem Deputado gosta Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural... Essa é a melhor parte, disparado. Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem Deputado gosta Abílio, vai. por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Claro, né? Só podia ser esse resultado aí mesmo. Pior ainda isso aqui, mano. Esse cara é o Felipe Barros e é candidato a prefeito aqui em Londrina, na minha cidade. Meu, eu tenho medo dessa bexiga ganhar, porque não é uma pessoa que tem um funcionamento saudável do cérebro, sabe? Uma capacidade de raciocínio adequada. É um cara, na minha opinião, pelo que eu penso, em termos de ter algum conhecimento e dedicação aos estudos, ele é limitado pra caralho, mano. Enfim, tentou falar também com a Haddad e tomou paulada de volta. Vou colocar mais acelerado que ninguém aguenta ouvir, não. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda... Presta atenção. Não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. Exato. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro Exato, deu. estava lá mesmo. Por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Toma. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Toma. Foram 40 bilhões, deputado. Toma. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Toma. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Toma. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Então, ministro Paulo Guedes. A carinha dele, que dó. Não tem como responder, né? Tem que abaixar a cabeça mesmo. Continua assim, melhor. Só para atualizar todo mundo, pessoal, o Tarcísio agora está querendo aprovar o fim da obrigatoriedade de câmeras na Polícia Militar de São Paulo. Se o policial não vai fazer nada de errado, por qual motivo tem que estar sem câmera? Não pode usar. Se todas as câmeras já estão compradas, em funcionamento, instaladas na corporação, o que o policial vai fazer que não pode ser gravado e como isso prejudicaria a segurança pública e a transparência? Aí eu fui ouvir a entrevista dele, cara, que daí ele vai dar a justificativa, né? E eu acho que foi uma péssima ideia, porque em 1 minuto e meio ele não fala nada com nada. Ele só fala, não, que o policial é importante, ele preserva a sociedade. Beleza, cara, o policial é importante. Mas isso aí, você não precisa falar numa entrevista. Uma criança que
tá lá na escola com 11 anos de idade, a professora explica para ele que a polícia é importante. O que eu não sei é o que o policial vai entregar a menos de segurança pública, transparência, sensação de segurança para a população, sem a câmera, que já está comprada e instalada em funcionamento perfeito. E o Eduardo Leite está com essa história de adiar a eleição. Sim, ele vai tentar passar isso para não ter eleição esse ano no Rio Grande do Sul, parecendo aí o Zelensky, agora ele é o Tchelinski, pedindo pix para o governo federal e pedindo para adiar a eleição, aproveitando uma situação triste que está acontecendo. Pessoal, valeu aí, espalhem, tá? Por favor, jogue isso aqui para as outras pessoas. A gente precisa se ajudar. Eu não peço doação, não peço dinheiro, nada. Eu não quero, eu só quero a divulgação, tá?